Olá, você tem acompanhado sempre aqui no Jornal da Record News várias pessoas convidadas para falar um pouco a respeito da conjuntura do nosso país. Às vezes na área empresarial, às vezes na área da análise econômica e política do país. E hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o Alberto Saraiva, autor, entre outros livros, de 25 verbos para construir sua vida, e ele está aqui. Saraiva, obrigado pela presença. Muito prazer estar aqui com obrigado. você, viu? Relembrando aí os velhos tempos, né? Você me foi meu professor lá no Objetivo, estou muito feliz de estar aqui, viu? Desse jeito você já me entregou a minha idade, pô. A tua e a minha, né? Mas olha, tenho boas recordações, estou feliz de estar aqui, viu? Obrigado, por favor. Por favor. Saraiva, desses 25 verbos que você colocou aqui no livro, qual desses verbos é mais adequado para o momento econômico que nós estamos vivendo no nosso país? Eu acho que os primeiros verbos, o verbo acreditar, o verbo superar e o verbo persistir, né? São três verbos importantes na vida da gente. Quando a gente está em épocas de dificuldade, em épocas que a gente não sabe o que vai fazer da vida, em épocas que os problemas são maiores, né? O que nos resta, primeiro é o verbo acreditar. Você não desistir dos teus sonhos, daquilo que você pensa, né? Dos teus ideais. O verbo persistir, né? As dificuldades vêm, você enfrenta, persiste e vende, né? E o verbo superar, né? Porque são muitas coisas que acontecem e nós temos que superar todas elas. Então, acho que no momento de crise, esses três verbos se encaixam, né? Porque aqui a crise é transitória, a crise não é definitiva, né? A crise só é definitiva para aquelas pessoas que desistem, que se lamentam, né? Porque aí elas perdem o que têm, elas deixam de ter, perdem os seus sonhos, perdem as suas empresas, perdem a motivação de levar a coisa para frente, né? Então nós não podemos deixar com que situações como essa nos abalam, né? E o país está nesse momento de crise, está nesse momento de dificuldade que a gente acredita que vai ser transitória. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser transitória. Agora, Saraiva, dá para acreditar no governo Temer? Eu acho que o governo Temer surge como uma nova esperança, né? Surge como uma mudança, surge como uma nova expectativa, surge dentro de um otimismo, né? Nem sempre você tem aquilo que você quer, né? Mas muitas vezes você tem uma situação que é melhor do que a anterior, que é melhor do que existia, né? O que não dava para suportar era o que vinha ocorrendo, né? O governo estava parado, o governo estava desacreditado, o governo estava sem planos, o governo estava sem metas, sem objetivos, né? Parado, estagnado por uma situação política que não deixava a economia movimentar. Isso mudou, né? Então, independente se o governo Temer ele é legítimo ou não, se ele veio por uma situação de impeachment, se ele veio por uma outra situação, é o que nós temos, né? É o que aconteceu, é o que foi julgado, é o que ocorreu, e é esse governo que nós temos. Então nós temos que acreditar nesse governo. E está aí e ele está tentando, né, com novas medidas, movimentando o Congresso, movimentando a Câmara, tentando resolver um problema que é o grande problema, que é um dos grandes problemas desse país, que é os gastos, né? A empresa nenhuma sobrevive se não houver controle dos custos, se não houver controle dos gastos. Desde de um pastel, né? De uma casa que vende pastel, até uma rede de fast food, uma rede de supermercado, até um país enorme como o nosso, né? A nossa economia é uma economia de 8 trilhões, 8, 9 trilhões de reais. Nós temos faturamento, nós temos venda, nós precisamos o quê? Controlar os custos. Então, acho que nessa expectativa, nessa PEC aí que está sendo tão questionada, ela é positiva, né? Depois ela vai ter as suas remodelações, claro, e tudo mais. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que acreditar na situação atual do país. Nós temos que acreditar no país, não no governo. E o governo, com as coisas que vem feito, parece que está bem intencionado e gerou essa onda de otimismo, né? De coisas que podem ocorrer, que isso é muito importante. Não tem nada pior no mundo do que o pessimismo, né? O pessimismo derruba tudo, derruba família, derruba casal, derruba empresa, derruba país, derruba tudo. E nesse sentido nós mudamos. Agora, Saraiva, eu acho que a etapa mais importante que vem pela frente, talvez mais difícil, como você falou agora um pouquinho na contenção dos gastos,
Eu acho que todo mundo sabe no país que um dos responsáveis por isso são os chamados déficits na Previdência Social. Como é que a gente vai convencer a população de que realmente é necessária uma reforma da Previdência? Porque senão, né, no futuro, essas pessoas não vão conseguir receber as suas aposentadorias. Isso aí Tem uma tarefa gigante. Isso aí é a coisa mais difícil que pode ocorrer, né? Se existe uma tarefa difícil, complicada, né? Eu diria quase impossível essa reforma da Previdência, né? Porque essa reforma da Previdência mexe com cada um de nós, né? Mexe com o médico, mexe com o político, mexe com o trabalhador, mexe com o empresário, mexe... E o Brasil não tem uma consciência ainda dessa necessidade. Nós ainda vivemos aí nesses anos todos, nós ainda vivemos muito na dependência do Estado, né? Um dia eu vou me aposentar e vou ter uma vida tranquila, né? Então, se eu puder me aposentar com 1.000, eu me aposento com 1.000. Se eu puder com 5, com 10, com 15 ou com 20, então isso é o grande problema, porque mexe com a população. Então, qualquer governo que vier mexer nisso, vai ter muita dificuldade. Então, tem que ser um governo, né? Um governo corajoso, um governo que se comunica. O grande problema dos nossos governos, eles não se comunicam com a população, eles não passam as mensagens de uma forma que toda a população entende, né? As pessoas mais que têm, assim, mais compreensiva, que têm um intelecto maior, ou que estudaram e tudo mais, têm mais facilidade. Mas isso aí precisava ser uma comunicação que toda a população entendesse essa necessidade, entendesse que o dia de amanhã vai ser muito pior do que hoje. Nós tínhamos que pensar nos nossos filhos, nós tínhamos que pensar no futuro, nós tínhamos que pensar que isso poderia gerar uma economia que ia ter mais saúde, que ia ter mais escola, que ia ter mais alimento, que ia ter uma série de coisas. Então, essa solução, para te falar a verdade, eu acho que... Essa é a grande tarefa. Só Deus é que pode aí olhar aqui para baixo e dar uma coisa, porque essa é a grande tarefa. Eu não imagino quem é que pode resolver isso aí. Vai ter muito problema a iniciativa do Temer de mexer nisso. Eu acho que é uma iniciativa tremendamente positiva, né? Porque ele está mexendo aonde tem que mexer, né? Não adianta você ficar cortando meia dúzia de coisinha que não tem uma representatividade, né? A reforma da Previdência é a principal reforma que tem. Agora, o governo precisa ter legitimidade, precisa ter a comunicação, então eu tenho dúvidas se ele vai conseguir. A intenção é boa e certamente nós temos que apoiar isso, porque é uma iniciativa que se fala aí há 5, 10, 15, 20, 30 anos e que ninguém consegue fazer. Tomara que ele consiga. Saraiva, agora olhando do lado empresarial, né? Obviamente você é um homem que atua muito no setor empresarial, e a reforma da legislação trabalhista? Ela é necessária? Não é necessária? Qual é o ponto central que você acha que nós teríamos que mudar na legislação trabalhista para ficar mais mole as contratações, as demissões, enfim, né? Para que a economia girasse? Esse é o grande questionamento e essa grande doença, esse é o grande câncer, né, que provoca esse desemprego, né? Nós temos 12 milhões de desempregados, muitas vezes não é nem pela falta de emprego, né, mas sim pelas leis que existem. Tudo favorece contra o emprego, né? Contra a empregabilidade, né? Tudo favorece contra... Você, quando vai contratar um funcionário, quando você vai abrir 10, 15, 20 vagas, você não fica com medo e não fica com receio do salário, do que você vai pagar para a pessoa. Você fica com receio das consequências. Do quê? Do passivo trabalhista? Do passivo trabalhista, né? Às vezes o cara lá trabalha lá de motoqueiro e tal, e 6 meses, 1 ano, aí ele né, resolve ir embora porque estava trabalhando, ou um funcionário qualquer trabalha 1, 2 anos, vem uma reclamação de 200 mil, 300 mil, 400, tem reclamação de R$1 milhão, né? Uma coisa maluca, um valor que a pessoa demoraria aí 10, 15, 20 anos para obter, com 1 ano, 2 anos, vai lá, uma situação que não envolve, né? Tudo favorece a essa falta de relacionamento entre o empregador e o empregado. E aí cria uma situação de conflito, né? A verdade deveria ser de união, né? Eu te gero emprego, você emprega
eu te pago o teu salário, você tem o teu emprego, sustenta a tua família, nós crescemos juntos, geramos mais empregos, né? Geramos mais oportunidades, e aí vem a legislação de uma forma que derruba tudo isso. Então tinha que ser uma legislação muito mais aberta, muito mais livre, muito mais democrática, né? O que é do teu interesse e do meu, né? O que é bom para você e é bom para nós. E isso faz com que gere, então, essa situação de desemprego. Na verdade, o que falta para o país, tanto, não é emprego, né? O que falta é uma legislação que facilite gerar empregos, que facilite você ter. Nós estamos abrindo agora, esse ano, nós criamos aí uma unidade de negócio que chama-se Ragazzo Express, que são unidades de 50 metros quadrados, que tem um custo menor, né? Nós estamos abrindo 100 lojas Ragazzo Express esse ano. Nós estamos falando aí de 1.500, 2.000 empregos, né? Nós não temos dificuldade nenhuma para gerar esses empregos. A nossa preocupação não é gerar esses 2.000 empregos. A nossa preocupação é o que pode vir das consequências desses 2.000 empregos, né? Dos tributos, muitas vezes das coisas ruins que ocorrem. Então, o empresário ele não fica assustado de gerar emprego, ele fica assustado com as leis trabalhistas, que com toda certeza deve ser mudada, né? As leis trabalhistas são antigas, são ultrapassadas, né? Como é que pode, né? Qualquer coisa na vida que você faz, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, você tem que rever, você tem que remodelar, você tem que pensar de uma forma, você tem que se adaptar ao país, adaptar a situação. E a nossa lei trabalhista tem aí 20, 30, 40... Mas vem da época do Getúlio Vargas. Da época do Getúlio Vargas. Como é que pode, né? A época do Getúlio Vargas. Na época do Getúlio Vargas, nós não temos que lembrar de nada dessa época. Só, né? O que nós vamos fazer? Época do Getúlio Vargas, né? Mais velho que eu, então eu já estou meio velho, é antiga. Né? Até a gente se reforma, coloca uma roupa melhor, né? Põe um lencinho aqui e tal, se ajeita e tal. Para quê? Para as coisas... né, melhorarem, ter um outro sentido. E aí, um fato incompreensível, né? Ninguém mexe, ninguém muda, ninguém atualiza, ninguém revê, né? Na empresa, ela muda constantemente. Depois de um ano, você já revê a política de salário, você já vê a política de preço, a política de expansão, a política de preço, né? Você tem que estar toda hora. E nós temos aí uma lei trabalhista dessa época e que ninguém põe a mão. Isso é inacreditável, né? Ninguém põe a mão, né? Não se reúne. Qualquer coisinha que surge aí já é passeata, já é problema. Você vê essa passeata que está tendo contra da PEC aí, contra esse limite aí de gastos, né? Chega até a ser incompreensível, porque nós precisamos controlar os custos, né? Depois vamos ver, não vai alterar nada de saúde, não vai alterar nada de educação, porque vai sobrar, vai ter o controle, né? Quando tem o controle, não tem corrupção, não se gasta mais, tem mais responsabilidade, administra-se melhor, e quando se faz tudo isso, o dinheiro sobra para a educação, para a saúde. Então, eu acho que essa desatualização do governo é extremamente complicada e a gente não consegue entender. Saraiva, queria agradecer. Posso ficar com o livro? Esse livro eu trouxe para você, né? Aí estão os principais verbos, né? Desses anos que eu aprendi e com essa sabedoria aí que Deus me deu da experiência e que eu quero trazer aí para os jovens, para aquelas pessoas que estão com dificuldade, que estão fechando as suas lojas, para os estudantes que estão começando, né? O que eu vou fazer da vida? Quais são os verbos que eu preciso aplicar para me dar certo? Está tudo aí nesse livro. Você deve ter muito mais verbos que esse, mas esses foram os mais importantes da minha vida. Obrigado. Obrigado, Heródoto. Obrigado. Foi um prazer, viu, querido? Igualmente. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Bom, nós queremos então agradecer você, a participação conosco aqui no nosso Jornal da Record News e conversando aqui com o nosso convidado, Roberto Saraiva. O título do livro é 25 Verbos para Construir a Sua Vida.